Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 835. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 27 minutos da terça-feira, 15 de abril de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, ou Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Muito tarifado. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. Registro, Tanguy, que amanhã, excepcionalmente, não teremos episódio do Petit Jornal. Retornaremos na quinta-feira. Gravaremos o próximo bate-papo na quinta-feira à noite. Ainda não temos o horário fechado, mas divulgaremos nas nossas redes sociais. E isso acontece por conta do nosso deslocamento em direção ao continente africano. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 835, né? O último que a gente grava em terras brasileiras, né? A gente vai para Dakar nos próximos dias, né? A gente vai estar no Senegal, gravaremos episódio de lá. Só que, como você deve imaginar, né? A gente não tem ainda uma certeza do horário, tem fuso e tal. A gente vai organizar isso e avisar a todos vocês. Deixa aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha nessa live aqui no YouTube. Deixa aqui as boas-vindas também a quem nos acompanha lá no podcast, em qualquer situação na qual você assista a gente. Pô, tá na academia, tá no transporte, tá no carro, tá fazendo café da manhã, tá lavando a louça. Sejam todos muito bem-vindos. E, Daniel Souza, eu quero começar o nosso episódio de hoje falando sobre o nível de desconfiança que se instalou, não é por menos, entre a União Europeia e os Estados Unidos. Só para ter uma ideia, Daniel, a Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, está distribuindo celulares descartáveis, aquele de filme de espionagem, Daniel, burner, né? O burner phone, aquele que é pré-pago, não está vinculado a um plano mais longo, não tem nome, não tem nada, e notebooks básicos para funcionários da Comissão Europeia que viajem para os Estados Unidos. Aí o pessoal pode falar assim, pô, mas vai fazer o que nos Estados Unidos também? Importante lembrar que estão nos Estados Unidos as sedes, por exemplo, do FMI e do Banco Mundial, né? A própria ONU está lá em Nova York. Não tem como você evitar, né, muitas vezes, viagem para os Estados Unidos e, portanto, existe uma preocupação da Comissão Europeia de que os Estados Unidos possam querer espionar funcionários da Comissão Europeia. Eu acho importante dar contexto aqui, Daniel, que essas medidas são tomadas pela Comissão Europeia normalmente, em condições normais, quando eles viajam para a China e para a Ucrânia. Ora, com a China com medo da espionagem da própria China e para a Ucrânia com medo de serem espionados por agentes russos. Então você tem ali aparelhos que têm menos informações, que têm menos acesso a dados sensíveis, mas nesse momento, portanto, a Comissão Europeia está começando a ter novas orientações para os seus funcionários, também que vão para os Estados Unidos. Isso não foi divulgado oficialmente pela Comissão Europeia, mas vários funcionários falaram com a imprensa. Me parece que a própria Comissão Europeia, Daniel, não quis divulgar isso oficialmente, mas falou também, ó, se quiser falar na imprensa também que isso está acontecendo, pode falar, fica à vontade aí, porque é importante que todo mundo saiba o que está acontecendo. A gente está falando, Daniel, sobre um momento no qual a Europa e os Estados Unidos estão com muitos tabuleiros muito sensíveis, né? A gente está falando sobre a questão das tarifas, né? Então, os Estados Unidos colocaram 20% de tarifas contra produtos da União Europeia, e depois agora recuou por 90 dias, né, para 10%, mas a tendência, a expectativa é que depois seja aumentado de novo. A gente tem uma desconfiança, né? Na verdade, os Estados Unidos vão e vêm, mas os Estados Unidos já deram a entender mais de uma vez que não estão dispostos a garantir a segurança da Europa, né, por meio da OTAN. Você tem toda a questão envolvendo a Ucrânia. Então, é de se esperar, Daniel, não seria estranho que os Estados Unidos quisessem coletar informações dos europeus para saber como negociar, onde é que está o ponto fraco, como é que os Estados Unidos vão agir aqui e acolá. E sendo muito sincero também, né, Daniel Souza? Não seria exatamente uma grande novidade. Importante lembrar que num cenário muito mais amistoso, o governo do Obama, que era o queridinho, Obama, nossa, um cara, equilibrado, um cara que fala bem, um cara, bem apessoado,
Mas o governo do Barack Obama, lá com a NSA, espionou a Angela Merkel. Aliás, a Dilma Rousseff também. A Angela Merkel era a chanceler alemã, Dilma Rousseff era presidente do Brasil. Você imagina agora, né, num cenário muito mais tranquilo, de relações muito mais harmônicas, já rolou aquela espionagem. Você imagina no momento atual. Então a Comissão Europeia está botando as barbas de molho, Daniel Souza, porque é importante estar preparado aí. Então, um cenário diferente daquele que a gente tinha um tempo atrás. Aliás, um funcionário da Comissão Europeia que não se identificou, então, claro, não dá para saber se isso de fato foi falado, mas isso está lá na Reuters, disse com todas as letras que a avaliação é de que a aliança transatlântica acabou. Não tem mais aliança transatlântica. Quando você diz que acabou, Daniel, você está dizendo que não é muito uma questão transitória, né? É um negócio que, olha, dá para confiar mais. A gente não vai confiar por hora, a não ser que a coisa mude muito. Não vai haver aquela confiança que houve no passado. Aliás, esse é um aspecto que a gente tem destacado aqui no Petit Jornal, né, Tanguy? Por mais que você tenha a possibilidade de uma troca de governo nos Estados Unidos dentro de algum tempo, não haverá o retorno. Quer dizer, não haverá o retorno ao nível de confiança que europeus tinham em relação aos seus aliados americanos. Na prática, confiança é algo que demora décadas para que você possa construir, e confiança pode ser destruída muito rapidamente, como aliás nós temos observado ao longo das últimas semanas. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, queria destacar que hoje a China anunciou mais uma retaliação contra os americanos em função do tarifaço do Donald Trump. A Boeing acabou sendo o alvo dos chineses. A China ordenou que suas companhias aéreas não recebam mais entregas de jatos da empresa. A Boeing vê a China como um dos seus maiores mercados em crescimento e é um mercado onde a sua rival, a Airbus, detém uma posição dominante. A Airbus poderá continuar vendendo seus jatos no mercado chinês. Aliás, os europeus e os chineses têm dialogado ao longo das últimas semanas justamente formas de incrementar as suas parcerias econômicas e mitigar os efeitos do tarifaço do Donald Trump. As 3 principais companhias aéreas da China, elas tinham aí um planejamento de receber 179 aeronaves da Boeing até 2027. É bastante coisa, eram vendas já contratadas, é claro que o governo chinês eventualmente pode retroceder, mas de qualquer maneira, a gente está falando de um grande impacto sobre a Boeing. A Boeing é uma empresa americana super importante, é uma empresa de Seattle, é uma empresa que acaba sendo o símbolo do capitalismo americano e agora ela está bloqueada de vender suas aeronaves no mercado chinês. Aliás, as empresas chinesas não podem sequer trazer as aeronaves que já foram contratadas e que tinham ali previsão de entrega. O mais inacreditável é que, diante disso tudo, Donald Trump ele quer que a China entre em contato para iniciar negociações de tarifas. Nós tivemos, no dia de hoje, a porta-voz da Casa Branca, a Caroline Leavitt, lendo uma declaração que dizia o seguinte, abre aspas, a decisão está com a China. Eles precisam fazer um acordo conosco. Não precisamos fazer um acordo com eles. Fecha aspas. Isso é delirante. É absolutamente delirante. A gente sabe que o Donald Trump tem essa estratégia, né, do art of the deal. Você coloca ali termos extremamente agressivos e, consequentemente, tenta conseguir uma negociação mais vantajosa para si. O grande problema é que a estratégia está manjada, né? A China conhece o art of the deal do Donald Trump, já percebeu que essas tarifas, na prática, são uma tentativa dos Estados Unidos de forçar a China a buscar uma negociação, e o que a China faz diante disso? Nada. Deixa o tempo correr. E a pressão sobre os americanos vai aumentando. É bem verdade que, como nós destacamos no episódio de ontem, o Donald Trump já removeu ali tarifas de smartphones, laptops, produtos eletrônicos, etc., porque percebeu que o impacto econômico seria relativamente rápido. Mas, de qualquer forma, nós tínhamos aí os chineses atuando
para tentar conter os americanos ou para tentar retaliar os americanos. E o que acaba acontecendo, Tanguy, é que o Trump está começando a ficar nervoso, está dando sinais de que fica nervoso, e quanto mais o Trump fica nervoso, o que é que a China faz? Espera, espera e espera. Não me parece que o Trump tinha essa expectativa. Aliás, no mandato anterior, a China veio conversar com os Estados Unidos, eles acabaram celebrando um acordo e tal, mas dessa vez os chineses mudaram a sua estratégia, até porque hoje tem uma relação bem diferente do que eles tinham com os Estados Unidos naquela altura, e hoje eles enxergam aí até uma oportunidade de firmar parcerias ao redor do mundo, de se aproximar de outros países, de abrir mercados para os produtos chineses, e tudo isso junto e somado pode deixar os americanos numa posição bastante fragilizada. Mas o Trump está esperando o telefonema. Está esperando o telefonema. Xi Jinping, me liga, pelo amor de Deus, liga rápido, pelo amor de Deus. Eu quero celebrar um acordo com você, mas eu não posso te ligar, porque senão eu vou sinalizar fragilidade. E eu sou um homem que jamais sinaliza fragilidade. Eu nunca recuo, eu nunca demonstro fraqueza. Tá lá no Art of the Deal, você sabe. Então, Xi Jinping, me liga, cara, não custa nada. Ô, Daniel Souza, a gente teve 2 pautas no episódio até agora, e as 2 falam sobre tecnologia, né? A gente está falando, a primeira ali fala sobre a Comissão Europeia, desconfiada de espionagem e tal, e agora a gente está falando sobre a Boeing, né? Que é basicamente uma empresa que vende artefatos altamente tecnológicos. Então a gente vê como é que tecnologia é importante, e por isso, Daniel, eu quero falar aqui sobre os nossos parceiros da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, que oferece 15% de desconto para você que está me ouvindo, para você que está me assistindo, para você que quer saber mais sobre tecnologia, para você que é iniciante, para você que já é avançado, para você que já trabalha com tecnologia, para você que é curioso, para você que está maravilhado aí com a inteligência artificial e quer saber como é que esse negócio funciona, como lidar com programação. Tudo isso a Alura oferece para você com altíssima qualidade. Eu sou aluno lá da Alura, os conteúdos que eles fazem por lá são incríveis, e a Alura quer te ajudar a se posicionar melhor no mercado de trabalho altamente dependente de capacitação tecnológica. Então, 15% de desconto utilizando o link que está na descrição deste episódio. Aliás, Tanguy, é um orgulho ter a Alura como parceiros do Petit Jornal, como parceira do Petit Jornal. É a maior escola de tecnologia do Brasil, tem uma plataforma magnífica, tanto na versão mobile quanto na versão ali para o seu laptop. Tenho certeza que você vai curtir demais. O letramento digital, o letramento tecnológico é um tema cada vez mais incontornável para qualquer profissional do século XXI. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo. Tenho certeza que vocês vão gostar demais do trabalho da Alura. Ô, Daniel Souza, eu quero, como nova pauta aqui, na próxima pauta, falar sobre o Equador mais uma vez, né? Eu falei no episódio de ontem, aqui no domingo, né, nesse último domingo, nós tivemos o segundo turno das eleições no Equador, e o Daniel Noboa, ele foi reeleito. Então ele tinha sido eleito para um meio mandato, né? Ele apenas terminou o mandato do seu antecessor, e, portanto, ele disputou agora uma reeleição, e ele venceu, portanto, com 56% dos votos, a opositora Luísa González. A questão é que a Luísa González, ela não aceitou o resultado das eleições, não reconheceu e disse, portanto, que foi a maior e mais grotesca fraude da história do país. Hoje, no entanto, Daniel, a gente teve alguns observadores internacionais que falaram que, olha, o cenário que a gente viu, ele não é um cenário tranquilo, não foi uma eleição bonita de se ver, mas daí a falar sobre fraude talvez seja um pouco demais. Eu queria trazer, na verdade, né, para os nossos ouvintes, um pouco do que foi discutido. Assim, o que é que a opositora, né, a Luísa González, está dizendo que foi, de fato, uma fraude, e o que, por exemplo, os observadores da OEA e do Parlasul, né, Parlasul, que é o Parlamento do Mercosul, do qual, lembrando, o Equador não é parte do Mercosul, mas o Parlasul mandou observadores, o que foi colocado ali como pontos problemáticos. Primeira coisa, o Daniel Noboa, ele deveria ter se afastado do cargo para disputar a eleição, e ele não fez. Em grande medida, né, ele não fez porque ele tinha uma vice-presidente, né, que é a Verônica Abad, que rompeu com ele no iniciozinho do mandato,
e, portanto, ele não queria se afastar, porque ao se afastar deveria entregar o poder nas mãos dela, e ele temia o que a Verônica Abad poderia fazer com o seu poder. Ele chegou a indicá-la, Daniel, como embaixadora em Israel, né? Pensou assim, como é que eu faço para mandá-la para longe? Para longe, para bem longe. Israel. E ela negou, e a gente chegou a ter um caso, Daniel, num dia que ela foi trabalhar e o gabinete dela estava trancado, né? Isso é a maneira pela qual a coisa estava sendo lidada. Ele chegou a tentar indicar um gabinete alternativo para que ele, se afastando, não fosse a Verônica Abad. A justiça não permitiu, no entanto. Então, o que os observadores internacionais estão dizendo, Daniel, é que, olha, isso é uma irregularidade, mas não há fraude, né? O que a Luísa Gonzalez está dizendo, que ela está alegando, é que não é só isso, é que apareceu voto, que a maneira pela qual a contagem foi feita claramente demonstra que, estatisticamente, aquela quantidade de votos não poderia estar ali. O que os observadores internacionais estão dizendo é, olha, ele deveria ter se afastado, claro, mas isso não é uma fraude, isso é uma irregularidade. Outra coisa, Daniel, foi que o governo anunciou uma série de auxílios para produtores agrícolas, jovens adultos, empreendedores, a juros que chegam a $1.000. Pô, Daniel, $1.000 é dinheiro pra caramba, né? Dependendo ali de quem é, isso pode fazer uma diferença enorme. Aliás, para grande parte das pessoas faz uma diferença muito grande. E, mais uma vez, o que os observadores internacionais dizem é, pode dar $1.000 chegando no segundo turno das eleições? Cara, pode, não é para dar. Mas isso é fraude? Não, isso não é fraude. Agora, o partido da oposição, né, que é a Revolução Cidadã, disse que desapareceram injustificadamente durante a contagem muitos votos da oposição, enquanto Daniel Noboa registrou incrementos estatisticamente impossíveis. Então, me parece, Daniel, que essa vai ser uma ampla discussão que a gente vai ter no Equador, mas o fato é que, ainda mais com o respaldo aí dos observadores internacionais, Daniel Noboa vai assumir um novo mandato, não parece que há muitas dúvidas com relação a isso, mas é importante trazer aqui quais são exatamente os pontos de discordância com relação ao processo eleitoral equatoriano, Daniel. Tanguy, Donald Trump segue no seu ataque, aliás, a gente tem que classificar dessa forma, a autonomia universitária nos Estados Unidos. E agora é a vez da Universidade Harvard, talvez a universidade mais conhecida dos Estados Unidos, que fica em Cambridge, no estado de Massachusetts. Donald Trump disse hoje que, abre aspas, talvez a universidade devesse perder seu status de isenção fiscal e ser taxada como entidade política, fecha aspas. É importante destacar que nessa semana o governo Trump ele cumpriu aí a sua ameaça e retirou o financiamento federal da Universidade de Harvard depois da faculdade ter se recusado a concordar com uma lista de demandas do governo Donald Trump. Foi enviada uma carta à universidade, essa carta é pública, e a universidade ela se recusou a atender às exigências do governo americano. Cerca de 2,3 bilhões de dólares e subsídios e 60 milhões de dólares em contratos plurianuais em fundos federais para Harvard foram congelados de acordo com o Departamento de Educação dos Estados Unidos. Quando a gente pega a carta que foi enviada para Harvard, na prática ela fere claramente a autonomia universitária. Ela quer uma submissão da universidade aos desígnios e à agenda do governo Donald Trump. E não é assim que funciona. Você está falando de uma universidade que vem lá do século XVII, a Universidade Harvard é do século XVII, e ela preza ali pela sua autonomia e não vai aceitar a agenda presidencial. Na prática é isso. O Donald Trump tem a agenda dele e ele quer que a universidade siga a agenda dele. É importante destacar também, Tanguy, que a Universidade de Colômbia tem sido bastante criticada porque acabou aceitando a pressão do governo Trump justamente para que houvesse ali a preservação dos fundos federais. De qualquer maneira, a gente está falando de um movimento muito perigoso nos Estados Unidos. A autonomia universitária é coisa muito séria. A autonomia universitária envolve justamente o desenvolvimento científico, envolve realmente o desenvolvimento de novas ideias, e os Estados Unidos são conhecidos por terem excelentes universidades. Quer dizer, terem universidades de ponta, terem universidades realmente onde o pensamento é capaz de florescer de forma muito
muito significativa, universidades que têm a capacidade de atrair alguns dos melhores cérebros do planeta, e é algo extremamente autoritário, mas a cara do Donald Trump, querer que essas universidades se submetam a uma agenda do governo americano. Não é uma agenda do Estado americano, é uma agenda do governo americano, e isso acaba sendo ali um precedente perigoso, né, que é colocado. Mas é interessante, né, porque o Trump tem atacado as universidades, tem atacado a justiça, desrespeitando ordens judiciais, tem atacado os escritórios de advocacia, que de alguma forma acabaram entrando com ações contra ele ao longo dos últimos anos. É o governo Donald Trump tentando seguir ali o manual dos autocratas, né, Tanguy? É disso que se trata quando a gente observa a sua atuação na política americana. E uma coisa que é interessante, né, nessa questão das universidades é que a justificativa, grande parte das vezes, mas essas universidades não querem perder o dinheiro, né? Foi o caso lá de Columbia, né? Universidade tradicionalíssima em Nova York. E, de fato, é muito dinheiro, né? O governo federal estava bloqueando ali 400 milhões de dólares para a universidade. A questão é que, quando você vai ver a saúde financeira de Columbia, é uma universidade que tem muito dinheiro, né? É uma universidade que tem aí, certamente, mais de 10 bilhões de dólares. Então, não é exatamente o dinheiro. É claro que 400 milhões é muito dinheiro. É claro que é. Claro que 400 milhões faz falta para qualquer um. Mas você também teve, e é isso que está sendo a crítica, uma espécie de capitulação política. Politicamente, Colômbia se deixou levar. Não, beleza, não quero comprar briga, o governo federal é poderoso, a Casa Branca é poderosa, o Trump é um cara poderoso, é presidente e tal. Vamos tentar levar como se isso pudesse levar, eventualmente, o Trump a esquecer Colômbia. Só que ele não vai esquecer. Ele tem essas universidades, de fato, na alça de mira, e acho muito difícil que ele tenha algum tipo de recuo. Continuando falando, aliás, sobre o Donald Trump, Daniel, uma promessa que ele fez durante a campanha era exatamente militarizar o controle da fronteira, particularmente da fronteira entre Estados Unidos e México. E ele anunciou hoje, Daniel, a transferência emergencial de cerca de 110 mil hectares de terras federais na fronteira entre México e Estados Unidos para o exército americano. Então, o objetivo é, de fato, militarizar os pontos mais importantes da fronteira. Então, o Departamento de Interior informou que essas terras vão ser cedidas ao exército por 3 anos inicialmente. Depois pode, inclusive, ser aumentado, pode ser ampliado a partir daí. Mas o fato é que essa era uma promessa de campanha. Ele prometeu que, olha, as fronteiras americanas vão ser protegidas, nem que tenha que ser pelo exército. Então, vamos ver até onde que isso vai, Daniel Souza, mas aparentemente temos o Donald Trump cumprindo uma promessa. A gente sabe que o Donald Trump ele não é um estelionatário eleitoral, né? Ele promete, ele vai lá e faz exatamente aquilo que ele prometeu. Então, temos mais um ponto aqui importante, a militarização de uma parte significativa da fronteira entre Estados Unidos e México, Daniel Souza. Tem registro que haverá uma reunião de cúpula em Brasília nos próximos dias 16 e 17 de abril, essa semana, entre o Ministério da Agricultura do Brasil e o Ministério dos Assuntos Rurais da China. E o que a gente observa na prática é que a agenda envolve, basicamente, claro que existem outras temáticas, como questões climáticas, certificações, etc. Mas na prática, Tanguy, os chineses estão vindo aqui para o Brasil. Então, estávamos pensando em comprar mais comida de vocês. Tem grão? Vocês têm grão? Vocês têm frutas? O que vocês têm aí para entregar para mim? Né? Porque eu tô com um probleminha com um outro parceiro comercial meu, que é um grande fornecedor de grãos, que é um grande fornecedor de carnes para mim. O tal dos Estados Unidos. Acho que você não conhece. Você não deve conhecer, não. Você não deve conhecer, e eu queria aqui me aproximar. Vamos dialogar aqui, porque me disseram que talvez você tenha aí mais carne para vender, mais grãos para vender, e acaba sendo uma possibilidade de nós estreitarmos laços aqui entre os nossos países. Então teremos aí uma reunião nessa semana, e o interessante é que os chineses vêm a Brasília, né, Tanguy? Mostrando aí um enorme interesse em aprofundar questões relacionadas ao fornecimento de alimentos por parte do Brasil à China.
Ô, Daniel Souza, você sabe que eu sou um cara que, quando você me manda a pauta, eu analiso com cuidado, eu leio a pauta para estar bem informado do que você vai desenvolver. E eu acho que você deve ter digitado algo errado, Daniel Souza, porque não é possível que a geleia da Shakira de hoje seja isso aí que você me mandou. É isso mesmo? Você tem certeza? É isso mesmo, Tanguy. Na geleia da Shakira de hoje, eu quero contar sobre algo importante. Tirem as crianças da sala, tirem as crianças da sala, fica aqui o nosso alerta, pois no dia 25 de abril, em Los Angeles, uma plateia de aproximadamente 1.000 pessoas terá a oportunidade de acompanhar a primeira corrida de espermatozoides do mundo, Tanguy. Aí vai ter a oportunidade de fazer apostas, vai ter a oportunidade ali realmente de torcer por alguns espermatozoides, a Sperm Racing. Então, se você tem interesse em acompanhar esse magnífico evento, eventualmente se você estiver em Los Angeles no dia 25 de abril, vai lá no site Sperm Racing e compra o seu convite. Pô, tem lista VIP também, tem várias possibilidades, vai poder fazer apostas. Você vai poder apostar no espermatozoide que vai ganhar. As pessoas vão ter ali a oportunidade de participar desse magnífico evento. Então, é uma startup, né, da Califórnia, e ela diz que, olha, a corrida é importante e tudo, mas nós também queremos destacar a questão da fertilidade masculina. A fertilidade masculina está diminuindo e precisamos conversar sobre isso. Mas, enquanto nós conversamos sobre isso, você pode vir ao evento, são 1.000 convites disponíveis, você pode apostar, você pode acompanhar a Sperm Racing. Então venha curtir esse magnífico evento na Califórnia no próximo dia 25 de abril. Eu cansei. Eu vou fazer a minha denúncia aqui. A minha denúncia é: Daniel Souza criou um site fake em que ele planta esse tipo de notícia para parecer verdade, que depois as pessoas vão procurar, está no site. O que vocês não sabem é que esse site provavelmente foi feito por Daniel Souza para alimentar a geleia da Shakira. Pô, louvável. Mas passou dos limites, né, Daniel Souza? Aí eu acho que você deu uma viajada nessa notícia aí. Ô, Tanguy, você sabe que eu sou aluno da Lura. Vai saber, né, se eventualmente Exato. eu criei um site fake, né? Como é que as pessoas saberão? Pô, não, e criou coisa que se confirma em outros sites e tal. Pô, a Lura realmente deve fazer um trabalho belíssimo, porque Daniel Souza faz o negócio ficar realmente, funcionando direitinho. Daniel Souza, vou deixar aqui o nosso agradecimento aos nossos ouvintes, ao pessoal que nos acompanha, pessoal que está aqui todos os dias com a gente. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria com a gente. E deixar aqui, Daniel, a recomendação do nosso projeto paralelo, nosso projeto parceiro, que é o Petit Cursos. Hoje nós tivemos uma aula excelente falando sobre economia brasileira, a história da economia brasileira, como chegamos até aqui, né? Aí tem momento que a gente se desespera, a gente fala assim, meu Deus do céu, ainda bem que ainda tem país, né? Porque assim, tomaram tantas decisões erradas, mas ainda tem país. Aí tem hora que você fala assim, podia estar melhor, né? Assim, dependendo da decisão aí, a coisa podia ter ido melhor. Tudo isso você acompanha sendo aluno do Petit Cursos, petcursos.com.br, tá lá, em meio a muitos outros conteúdos, muitas outras aulas. Tenho certeza que você vai gostar. Ao longo das próximas semanas, a gente vai estar no continente africano e a gente vai criar conteúdo exclusivo para os alunos do Petit Curso. Acesse lá petcursos.com.br. Serão conteúdos produzidos no Senegal, Benin, Angola, Zâmbia, Madagascar, Ruanda e Tunísia. Vão ser conteúdos muito legais disponibilizados para os nossos amigos e amigas do petcursos.com.br. Daqui fica também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, não tem nenhuma produtora por trás e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. Os nossos apoiadores acabam sendo motivo de alegria e de orgulho para nós aqui no Petit Jornal e sempre gostamos de registrar o nosso agradecimento e deixar o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. E fica também o convite para você que ainda não é apoiador e não é apoiadora do Petit Jornal. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix. Você pode apoiar o Petit Jornal através de um Pix. O Pix acaba sendo uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Pode ativar o Pix recorrente, inclusive. Tem um link para o Apoia-se.
tem um link para o Patreon. Se você vive no exterior, tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, quinta-feira, tamo de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.